50 minutos é igual não sei o que, quando vejo acabou, tá? O que que acontece? A Nath é uma fada sensata, uma figura que eu tenho, assim, uma admiração e uma confiança. E ela tá assim comigo, Letícia, bora falar com esses meninos do Paulo Freire em função do centenário dele? Tô assim, claro, eu só não vou poder aumentar muito a conversa sobre o Paulo Freire como ele merecia, como ele mereceria, porque, gente, já falei de eixo educação aqui. Eu já falei de evasão escolar. O eixo de hoje, ele é outro. Então, eu preciso correr com isso, porque o conteúdo ele é extenso, vocês sabem disso. Né? Então, hoje nós vamos pensar, são três partezinhas da aula, basicamente. Uma breve endeusamento, é quase que um ritual que a gente vai endeusar aqui o nosso querido amore Paulo Freire, brincadeira à parte, né? A gente vai falar um pouco sobre essa grande contribuição. Eu vou mostrar um paragrafinho de senhorita Amanda. Simone chegou. Oi, Simone, um beijo. Eu vou mostrar um paragrafazinho que a Amandinha fez sobre um eixo anterior, problema urbano. Tá? Nós vamos discutir uma coisa que aconteceu nesse parágrafo da Amanda, que foi um parágrafo ótimo, mas houve um recorte temático um pouquinho que deu um probleminha. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolveria. E por último, nós vamos falar do nosso novo tema, se der tempo, que é identidade nacional. Então, para quem está chegando aí agora, Simone maravilhosa chegou, todo mundo, vamos fazer um recapitule aqui. Qual que é meu trabalho com vocês agora que eu estou incentivando, gente? É a gente passar por vários eixos possíveis de caírem na prova do Enem. É um dos jeitos que eu mais confio de trabalhar, porque falando de vários eixos, a gente consegue passar por diversos assuntos. Aqui a gente já falou do eixo do trabalho com o trabalho escravo, já falamos do turismo sustentável, meio ambiente, já falamos de educação com evasão escolar, falamos de saúde com vacinação, com o SUS, e hoje nós vamos falar sobre identidade e cultura. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho cenas para os próximos capítulos. Então, olha, os materiais eles estão todos no grupo. E no Drive também. Quem tiver com dificuldade de localizar, pode me mandar mensagem. Se eu não consigo abrir aqui, não. Que eu mando para você no privado do Zap. Por quê? Porque lá tem tudo isso que eu estou falando com vocês. Inclusive o repertório sociocultural, que é um dos dramas que a gente enfrenta no Enem. A gente precisa ter repertório sobre aquele assunto. Ter repertório é fundamental. Por isso que a professora está passando por vários eixos aí. Tá? Então vamos que vamos. Falando em repertório sociocultural, o meu coração diz aqui que se cair alguma coisa no Enem, 21 de novembro lá, associado com educação, vocês vão sapecar esse grande nome aqui que eu vou abrir para nós. Essa carinha mais boa que ele tinha, um pernambucano arretado. O Nordeste, na minha opinião, é a melhor parte do Brasil, não quero diminuir ninguém. Tampouco nós aqui do Sudeste, a gente é até bacana, mas igual o Nordeste para mim não tem não. Em termos de criação de gênios, de figuras que eu admiro. Né? O Paulo Freire é um deles, e dia 19 de 9 de 2021, esse homem faria 100 anos. Foi o centenário do patrono da educação brasileira, sempre presente Paulo Freire. Gente, Paulo Freire, nascido em 1921, ele morreu em 97, é o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimentos internacionais, conhecido pelo seu método de alfabetização de adultos, que leva o seu nome, método Paulo Freire. Ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político. Gente, ele dizia o seguinte: a educação ela não pode estar dissociada da política e do pensamento crítico. A educação é ferramenta fundamental para a transformação social. Eu não consigo educar um indivíduo sem falar com esse mesmo indivíduo sobre questões sociais, sobre camadas sociais, sobre luta de classe, sobre desigualdade social. Então, ao mesmo tempo que esse homem educava, no sentido mais formal da palavra, ou seja, ao mesmo tempo que ele ensinava esses adultos a lerem,
na experiência que ele teve numa comunidade no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo que ele mostrava a palavra para aquele cidadão, ele ensinava esse cidadão a pensar criticamente também. Ele mostrava para esse cidadão que era preciso ter uma postura social combativa para a gente lutar contra a opressão, para a gente lutar contra o preconceito, contra toda forma de poder que queira diminuir a gente. Então, aí que vem, eu já falei sobre alguns conceitos-chave dele na aula passada que eu falei, é aí que vem a educação libertadora do Paulo Freire. Num tema de educação no Enem, cairia muito bem, se eu fizesse talvez um parágrafo de importância da educação, citar o Paulo Freire. De dizer, conforme o filósofo Paulo Freire, em seu conceito de educação libertadora, por exemplo, a educação é uma ferramenta legítima de transformação social, de consciência de classe, de libertação, de alteração de realidade, né? Aqui no Morro, no nosso pré-ENEM do Morro, gente, eu acho que todos os professores, sem dúvida, são freirianos, né? A luta que a gente implementa aqui, toda a nossa fala é sempre no sentido de homenagear quase que o Paulo Freire e tudo que ele nos ensinou, né? A partir do momento, vocês percebem que a gente nunca deixa de trazer um debate político para vocês? A gente mostra a realidade social, como que o Brasil está imerso num processo de conservadorismo, de autoritarismo, como que o chefe de Estado, como que o ministro da Educação vai a público para falar umas barbaridades dessas, né? E como que a gente vê uma vontade, um desejo de manutenção dessa desigualdade social. A gente é contra isso. Aqui no pré-ENEM do Morro, a gente sempre fala sobre isso. A educação popular, a democratização do ensino, a universidade para todos. É sobre isso que o Paulo Freire está falando. Ele está falando que educar é um ato, sobretudo, político. Educar um cidadão significa fazê-lo ter consciência do seu papel, do seu lugar na sociedade, né? E ele fala de coisas lindíssimas. Ele fala sobre sonho. Ele fala que a existência humana ela não pode existir sem sonho, não. Sem vislumbrar possibilidades futuras, né? Então, sonhar com um mundo melhor através da educação, essa é a lei máxima do senhor Paulo Freire, né? Eu vou mandar no grupo um link, 30 minutos de vídeo, homenagem ao centenário dessa figura, várias pessoas falando sobre ele, várias experiências que ele teve. O cara foi perseguido na ditadura militar, claro, foi considerado um inimigo do povo, um inimigo de Deus. Já disseram sobre isso dele, que ele era um inimigo de Deus. Aí eu pensei comigo, meu Deus, não pode ter havido alguém que tenha sido mais amigo de Deus do que Paulo Freire, porque se ele lutava por justiça social, foi isso que Jesus Cristo ensinou para nós, não é não? Jesus Cristo falava de igualdade o tempo inteiro, e era isso que o Paulo Freire traz para a gente, né? Então, vocês vão ver essa trajetória, essa perseguição que esse homem sofreu, mas felizmente ele não deixou de nos prestigiar com várias ideias libertadoras, tá? Eu não vou poder me estender muito de jeito nenhum, mas eu vou até deixar aqui no Zap para eu não esquecer. Vocês já repararam que eu sempre mando as mensagenzinhas no Zap? Eu vou mandar aqui para vocês. A primeira mensagenzinha é leitura do material sobre o eixo educação, tá? Eu vou colocar aqui conceitos Paulo Freire, que eu não vou poder retomar isso aqui agora, tá bem por causa do tempinho, mas assistir ao vídeo em homenagem ao seu centenário, né? Eu até mandei para o Dia Nascer Feliz, que é um documentário também que fala de educação, o pessoal falou comigo que assistiu. Então, quem puder, 30 minutinhos, às vezes, no final de semana, dá para compreender um pouquinho melhor
o que que foi essa figura. Tá, meus amores? Não queria deixar passar em branco de jeito nenhum. Eu queria falar desse cara, dessa carinha mais boa aqui, esse pernambucano foda, que mudou o rumo da educação brasileira, né? Enquanto as pessoas falavam de alfabetização por cartilha, ou seja, uma cartilha única que alfabetizava criança, alfabetizava adulto, um trem mais sem noção. Esse cara lançou o método Paulo Freire, que esse vídeo fala sobre. Então, assim, vale a pena conhecer um pouquinho mais. Tá certo, amores? Perfeito. Quem quiser trazer alguma colocação, pode trazer, viu? Pode falar alguma coisinha. Eu vi que Caroline Márcia entrou aqui agora. Quem quiser trazer alguma colocação pode ficar à vontade, até porque eu tenho que ser freiriana até o último furo. O Paulo Freire, talvez se ele estivesse aqui do meu lado, ele assim, cala a boca. A educação se dá no diálogo. Escute as pessoas também, né? Talvez ele fosse dar uma cutucada. Ele era um fã do diálogo. Mas eu diria para ele, o Paulo, o online é difícil conversar, quando for presencial, acho que a gente vai ter uma troca mais. Ele chama isso de educação dialógica, educação do diálogo. Tá bem, Paulo? Esteja conosco, né? Perfeito. Então, falei de educação rapidinho. Nosso último assunto, na nossa última aula, foi sexta sem ser a passada a outra ainda, falamos de problema urbano, né? Problema urbano é treta que acontece na cidade. Seja problema de mobilidade urbana, saneamento básico, pessoas morando nas ruas, violência, tudo isso são problemas urbanos. Falamos um pouco sobre isso. E aí a Mandinha escreveu um sobre segurança pública especificamente. Nossa querida Mandinha fez um belíssimo trabalho, como sempre. Só que aconteceu uma coisa curiosa que eu quero trazer para a gente aqui conversar sobre isso, só para a gente atentar os nossos ouvidos sempre a essa frase temática, né? Não foi grave no caso dela, porque ela fez um D2 maravilhoso, em que ela falava de segurança pública e trouxe uma coisa muito pertinente. Então, vou só pegar um pequeno ajuste do texto da Mandinha que nós vamos fazer aqui juntos, para a gente refletir sobre isso, né? O tema era segurança pública, meus amores. Segurança pública diz respeito à segurança na cidade, certo? Então, a cidade, esse meio urbano, passa por um problema de segurança pública. A gente sabe disso. Todos os centros urbanos brasileiros, praticamente, principalmente os maiores, têm índice de assaltos gigantesco, índice de homicídio gigantesco. E a Mandinha fez um trem bem legal. O que ela escolheu fazer? Ela escolheu fazer D1 e D2. Aí, tipo assim, ela trouxe duas... O que estaria causando essa falta aí de segurança pública? Então, ela fez a chamada adição de ideias. Ela adicionou, entendeu? Num primeiro parágrafo, ela falou sobre a questão da falha governamental, de fiscalizar, parará pororô. E no D2, ela trouxe uma outra coisa que eu esqueci. Mandinha, o que foi mesmo? Um trem bacana que você falou de... do tráfico de drogas, não foi, Mandinha? Que o tráfico de drogas como um empecilho para a segurança pública? Confirma aí pra mim. Exatamente, foi. Foi Minha isso. cabeça tá boa, tá vendo, amiga? Então, Mandinha, assim, arrasou, abalou Paris, ou seja, ela elegeu dois causadores da falta de segurança pública. Sambou na cara da sociedade. Uma coisinha que eu chamei a atenção dela, somente pequena nesse parágrafo, que é o seguinte, vamos ler o parágrafinho dela e eu vou mostrar para vocês, olha só. Primordialmente, cabe ressaltar a falha governamental em fiscalizar setores públicos, o que gera a sensação rotineira de insegurança. Bonito isso, né? Sensação rotineira de insegurança. A esse respeito, atualmente, frequentar locais visitados por diversas pessoas é perigoso, pois para economizar dinheiro, os donos desses estabelecimentos dão a famosa carteirada, entre aspas, e assim o governo colabora para a abertura de locais sem a devida averiguação da estrutura, a devida validade, esse caso eu coloquei aqui errado, a devida validade de extintores e o devido número correto de saídas de emergência, dentre outras irregularidades. Um exemplo é o livro Todo Dia, a Mesma Noite, de Daniela Arbeck.
que documenta a história de diversas famílias que perderam seus amigos e familiares no incêndio da Boate Kiss, ocasionado por falhas governamentais ao permitir que o estabelecimento funcionasse sem alvará e sem fiscalização dos bombeiros, como também permitiu a utilização de produtos baratos e tóxicos ao não fiscalizar o que estava sendo instalado para não produzir som na acústica da região. Logo, é irreal que a população, por incompetência do Estado, diminua o consumo do lazer. A danada sambou na cara da Society, escreveu bem demais. Ah lá, tá vendo? Sua colega Bela já comentou. Nossa, que arraso de redação. Né? Graças a Deus, todo mundo tem essa manha. Eu vou mostrar depois. Ah lá, a Bela. Compartilha conosco para a gente ler e aprender depois. É isso. Quem que tem? A Mandinha vai poder dar o depoimento dela. Eu sei que não são todos, amores, que conseguem fazer isso, tá? Qual a questão de horário? Eu sou uma pessoa que estou muito perdida com horário, por exemplo. Só que a Mandinha, dá o depoimento seu aí para nós. Esse salto que a Mandinha teve foi das monitorias também, não foi, Manda? Fala para nós. Da quarta-feira? O Márcio e a Letícia toda semana pegava no meu pé, porque eu colocava muito repertório, não colocava minha opinião. Aí o meu D2 que eu sempre agora estou fazendo o meu D1 com repertório, meu D2 sem repertório, para não falarem que não tenho muita opinião minha. E a minha média subiu bastante. A média deu uma subidinha, né? A Mandinha tem falado, né? A Bela também toda nessa coisa do repertório. Então, assim, quem puder, meus amores, colar na quarta-feira é o momento mágico. Por isso que eu trago o texto da Amanda aqui. Porque eu pego os textos da galera que eu estou atendendo na monitoria. Então, você já viu o texto da Amanda aqui, você já viu o texto da Bela também que eu atendi. Então, é sempre assim, eu vou pegar o texto para a gente discutir junto, porque nada mais legítimo do que discutir a partir de texto que o colega faz. Eu acho que isso cresce muito, né? Aqui, a única coisinha, está super bem escrito. Tem um repertório, tá tudo certinho. Qual que é a única coisinha que eu chamaria atenção? A segurança pública. Quando o Mandinha comenta sobre a Boate Kiss, por exemplo, a gente está falando de setor privado. Uma boate pode ser considerada um local privado. Então, por exemplo, sei lá, talvez se o tema fosse alguma coisa associada assim, problemas para a garantia do lazer na sociedade brasileira, talvez a gente pudesse trabalhar essa lógica da boate, dessa falta de fiscalização. Mas aqui eu chamei a atenção para ela, eu falei, olha, a gente vai ter que fazer uma alteração. Na real, ela até tinha começado bem, olha, fiscalizar, ela colocou fiscalizar os setores públicos. Só que na hora de explicar, Mandinha acabou trazendo um setor privado. Né? E eu quis trazer isso para vocês, gente, sabe por quê? Eu vou falar bem a verdade aqui para vocês. Tem um repertório, Mandinha, que é meio que a chave mestra de tudo quanto é problema urbano. Olha só, se eu estou falando que existe uma falha governamental em fiscalizar setores públicos, o que gera insegurança, eu consigo sapecar um repertório aqui, que é o da urbanização brasileira. Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu pegar aqui essa primeira parte aqui, que é o tópico frasal que ela trouxe, tá? Vou mostrar mais ou menos a reescrita aqui, puxando mais para o eixo temático da segurança pública. Então, ó, para você ver, olha. Primordialmente, cabe ressaltar a falha governamental em fiscalizar setores públicos, o que gera a sensação rotineira de insegurança. Vou usar o mesmo conectivo dela ali, olha. A esse respeito, cabe mencionar o processo histórico de urbanização das cidades brasileiras, o qual ocorreu, a gente estuda isso em geografia e história, o qual ocorreu de forma abrupta, rápida, né? De forma rápida e desorganizada, fazendo com que
fazendo com que as cidades possuíssem certa deficiência de democratização de serviços essenciais, como a própria segurança pública. A gente sentar a língua, falar mal do processo de urbanização do Brasil, quando a gente diz, olha, esse processo aconteceu lá no século XX, né, galera? E de uma forma muito louca, pouco planejada. Belo Horizonte, por exemplo, foi planejado para ficar dentro da Avenida do Contorno. Olha o que virou nossa cidade é muito maior do que isso. Então, tipo assim, no processo de urbanização, a galera estava meio emocionada demais, meio idealista demais. O povo, tudo bem que era o século XX, a gente não imaginava que Belo Horizonte ia crescer desse tanto, mas assim, dá pra gente criticar esse processo como um processo muito pouco pensado. E esse processo de urbanização, ele justifica os problemas que a gente tem hoje. A gente vai ter o seguinte: áreas centrais as áreas centrais, elas têm serviços, elas têm transporte, porque para quem mora na área central, beleza. Fala a verdade. Para quem mora nessas regiões que são muito assistidas por vários ônibus, várias questões, maravilha. Mas agora não é a realidade da cidade toda, né? A mesma coisa acontece em relação à segurança pública. Não foi um processo de urbanização que teve atenção com esses problemas. Então, sapecar a urbanização salvaria nesse lugar. Você bota até? Porque aí na sequência a gente poderia comentar alguma coisa mais ou menos assim. Quer ver? Olha, nesse sentido, vírgula, os problemas como violência, homicídios e assaltos, né? Os problemas como violência, homicídios e assaltos, né? Os quais ocorrem na atualidade, né? São reflexos desse processo de urbanização do passado, né? Sendo que o poder público, né, continua em uma postura de omissão em relação aos centros urbanos, principalmente no que diz respeito, né, à iluminação pública, né, a iluminação pública, né, a valorização dos agentes de segurança, né, bem como em relação à questão da desigualdade, né, da desigualdade social, né? Então, é claro que a Amandinha fez um parágrafo perfeito, assim, do ponto de vista da estrutura, clareza de ideia, repertório sociocultural, tudo muito em cima, muito legal. Só que nesse caso é importante a gente pensar. Eu quis trazer isso para a gente pensar isso. Esse recorte temático, meus amores, é bem importante da gente pensar, né? Se eu trabalho segurança pública, eu estou falando de público, de rua, de centro urbano, né? Então, eu poderia usar o mesmo argumento da Mandinha, só que no lugar de falar dos estabelecimentos comerciais privados, eu puxaria para segurança na rua como um todo, né? E aí, o que a professora está falando aqui para vocês também, gente? O processo de urbanização dá para você sair enfiando em vários temas, desde que você saiba fazer a relação. Você explica o processo de urbanização do Brasil, critica, fala que aconteceu de forma desorganizada
e que ainda hoje a gente sente os efeitos disso. Dá para usar em tema de mobilidade urbana, dá para usar em violência urbana, dá para usar no processo de favelização, segregação urbana. Entende o que eu estou dizendo? Né? Do mesmo jeito ali que eu acabei de falar do Paulo Freire para o eixo educação. Né? É o setor privado. Não, a Amanda falou, na hora eu nem me toquei que a boate era um setor privado, mas eu pensei que o repertório encaixava. Por isso que você se deu bem, assim, eu nem acharia que você teria uma penalização tão rigorosa, não, entendeu? Porque encaixou demais. E o seu D2 tinha tudo a ver, né? O seu D2 tinha tudo a ver, que é o tráfico de drogas, ninguém tem dúvida que ele é o tráfico de drogas aumenta muito a violência urbana, sem dúvida. Então, o seu D2 deu uma salvadona geral. Então, não foi nada de grave demais. Mas foi ótimo que isso tenha acontecido aqui agora, sabe, Mandinha? Foi muito bom que isso tenha acontecido, que agora é a hora de rolar essa treta. Agora é a hora da gente ter aí uns apertos, de ver, né? Porque o tratamento do tema, ele é uma coisa muito séria no Enem. Tem que tratar bem, direitinho, esse tema, para que o corretor não tenha dúvidas de que eu estou trabalhando dentro do recorte temático, certo? Então, meus amores, quem tiver papelzinho e caneta aí no cantinho e quiser anotar isso aí para mim, ó, o repertório do processo de urbanização do Brasil pode ser usado em vários temas de problema urbano. Sacou? Saber falar um pouquinho de urbanização? Vou até anotar aqui no meu coisa aqui de novo, olha. Leitura sobre a urbanização do Brasil. Esse repertório pode salvar a minha redação, se o eixo central for problemas urbanos, por exemplo. Isso é bem legal da gente pensar. Sabe por quê, gente? A gente seria, vê se vocês concordam comigo, a gente seria muito inocente se a gente pensasse que os problemas que acontecem nas cidades do Brasil hoje são de agora. Ah, não. A violência é de agora, começou agora. É uma coisa recente. Ou então, ah, não. Esse tema de mobilidade urbana, mobilidade, essa coisa do transporte público, essa coisa deficitária, isso é de agora. Ah, a falta de saneamento é de agora. De agora nada. Né? A história nos ajuda a entender muito do contemporâneo. Muito do contemporâneo. Então, são tretas que se desenham desde o século XX, com esse processo de urbanização. Né? Falando rapidamente aqui sobre Rio de Janeiro. Vamos pensar no Rio de Janeiro. Eu falo do Rio de Janeiro porque ele é um exemplo máximo de um centro urbano, que apesar da cidade maravilhosa, tem muita treta, né, gente? Todo mundo que fala do Rio de Janeiro sabe dos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. Como é que foi a urbanização do Rio de Janeiro? A urbanização do Rio de Janeiro foi o seguinte. Teve um prefeito chamado Pereira Passos, que ele fez uma reforma na cidade, porque a cidade estava cagadíssima. A galera não estava nem querendo entrar na cidade, porque tinha muita doença, muita porcariada na rua, uma confusão danada. E ele fez uma reforma. Essa reforma contou com iluminação pública, contou com a contenção de doenças, contou com uma série de coisas. Só que o cara, no lugar de pensar num planejamento a longo prazo, que abarcasse toda a cidade, não. O que ele fez? Sabe como é que ele resolveu, por exemplo, o problema das moradias irregulares? Ele demoliu os cortiços e problema da população que morava lá nos cortiços.
Então, essa urbanização, essa modernização do Rio de Janeiro é um exemplo de como que a coisa foi feita de um jeito super irresponsável. Então, tipo assim, não, gente, o Rio de Janeiro tem problema com as favelas gigantescas, que às vezes existe aí a coisa do poder paralelo, do tráfico de drogas, da violência, dos assassinatos, né? Mas será que isso é de agora? De jeito nenhum, né? Isso é de todo um processo histórico de urbanização da cidade que foi feito de jeito muito desorganizado, rápido para resolver aquele problema lá e que não pensou em cuidar da cidade como um todo. Faz sentido isso, não faz o que eu estou dizendo? Alguém quer comentar ou que achou difícil de acompanhar, por favor, se manifeste, né? Perfeito, meus Antes amores. de você e a Hum. Polly falar, eu não sabia o que significava cortiço. Eu sabia que tinha um livro e tal. O livro do Aloysio Azevedo. Mas eu não sabia o que era cortiço. Aí, quando eu descobri o significado, eu fiquei de cara. Amiga, é sinistro. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Rio de Janeiro, Cortiços, Rio de Janeiro. Vamos pegar a época que antecedeu o processo de urbanização com essa reforma Pereira Passos que eu te falei. Vamos pegar a época do Cortiço? 1800. Ele escreveu em 1890, mais ou menos, esse livro, quase 1900, tá? Aqui a gente tem umas imagens desses cortiços, esses que foram demolidos com a reforma Pereira Passos. Tá vendo? São habitações que aglutinam grandes quantidades de família, certo? E que não raramente trazem aí certa condição pouco adequada em função da higiene. Na época não tinha essa coisa, a água ficava muito ali exposta, era uma situação bastante aglutinam, você viu que eu trouxe a palavra, a Bela falou assim, nossa, aglutinam, uma palavra fina, exatamente, a aglutinação de pessoas, né? Então, esses cortiços, eles representam nessa época, principalmente se a gente for pegar o livro do Luiz de Azevedo, que a Amandinha está citando, esse livro ele foi escrito por um autor brasileiro, o livro chama O Cortiço, e ele conta assim todas as personalidades que viviam nesse cortiço, mas principalmente o que eu acho mais genial do livro é como que rola essa estrutura de poder muito nítida. O cortiço era o local em que ficavam ali depositados, eu vou dizer, essa parte mais rechaçada da sociedade, a parte que ninguém queria lidar, a parte das pessoas que ninguém queria ter por perto, e a figura do João Romão, que morava num sobrado super interessante, bem equipado, e que explorava essas pessoas. Ele era o dono do cortiço, cobrava o aluguel dessas pessoas, né? Então, eu acho que é impressionante como que esse livro, Omandinha, ele antecipa esse processo de urbanização que foi acontecer no Rio de Janeiro lá em 1913, alguma coisa assim. E ele já demonstra a contradição que existia na época. A contradição que eu digo é esse embate de classes sociais de uma forma assim desenhada e muito nítida, né? Esse livro é um documento histórico. Usar esse livro na redação significa dizer aqui, em 1890, o Aloysio de Azevedo estava trazendo nada mais que um retrato da sociedade brasileira. Hoje mudou? Mudou. A gente teve novas classes sociais que surgiram, talvez, a paisagem mudou, mas será que a essência do problema mudou? Não. A gente continua nessa lógica de privilegiado, desprivilegiado, né? O Estado que olha para um lugar e vira as costas para outro lugar, né? Então, isso, os problemas urbanos que a gente tem hoje são fruto disso, né? Lá no eixo urbano tem materialzinho, eu falo do cortiço lá, tá? Se quiserem verificar depois, eu falo do cortiço, né? Amores, 50 minutos é assim, né? Passa rapidinho, mas a gente tem uns minutinhos finais. E eu tô pensando aqui, e agora eu quero que vocês se manifestem. Tá muita informação? Depois que eu preparei a aula de hoje, eu falei,
Depois daqui, última hora que eu não tinha mais como mexer em nada. Eu falei, meu Deus, a minha aula hoje está densa de conteúdo demais. Por favor, se manifestem, seja no chat ou aqui no ao vivo. Está difícil de acompanhar? Por favor, falem para mim. Ou vocês acham que dá para eu introduzir o novo eixo temático? Ou vocês vão me matar? Fala a verdade. Por favor, manifestem-se. Tá dando. Pelo menos pra mim tá dando. Tá dando, né? Pra Não, mim então. também, tá de boa. Perfeito, meus amores. O restante que não se manifestou, vou entender também que está rolando, tá, meus amores? Vou falar um pouquinho então aqui do nosso próximo eixo temático. Né? Aqui. Tá fluindo, beleza. Gente, nosso próximo eixo temático, tá aqui no material, ele vai falar de identidade e cultura, né? Todo cursinho de pré-vestibular, todo ano, fala um pouco dessa coisa. Mas é um tema um pouquinho diferente desse que eu trouxe, é um pouquinho diferente, mas é parecido. Que é essa coisa da valorização do patrimônio cultural. Eu vou até colocar aqui, só para vocês terem essa ideia, eu vou colocar aqui outro tema próximo. Outro tema próximo que todo ano os cursinhos trabalham é valorização do patrimônio cultural brasileiro. Esse tema de identidade e cultura, ele passa muito por essa ideia assim, sabe, gente? Da gente valorizar nossa nação, da gente ser conhecedor da nossa história, amante do nosso país, valorizar as nossas raízes, sejam culturais, sejam os nossos patrimônios também naturais, a Amazônia, o Cerrado, está mais pertinho da gente. Então, essa coisa de identidade e memória, mais ou menos isso, assim, né? A memória está muito associada com a coisa da identidade, né? Um povo só é capaz de se amar, de se identificar com o seu território, se ele tem memória. Por isso que a história é tudo na vida da gente. Por isso que os professores de história, como o próprio Rafa, que vai entrar daqui a pouco, são figuras pelas quais eu tenho a maior admiração. Porque o historiador é aquele que não te deixa esquecer o passado, né? Não esquecer o passado significa ter condições de viver um presente em que a gente valorize a nossa nação. Só que nesse tema aqui, desafios para o reconhecimento da importância da memória e da identidade, ele já traz aqui um pressuposto. Ou seja, eu vou até colocar entre parênteses aqui. Há desafio. Há desafio para que haja reconhecimento, da identidade nacional. O Brasil, infelizmente, é um país que passa por esse processo, né, amores? Eu não tenho dúvida de dizer, depois vocês vão ler os motivadores que estão aqui. Por favor, leiam com carinho, atenção, porque eles são bastante informativos, eles podem nos ajudar muito, né? Essa imagem aqui já é bastante elucidativa. Quem conhece aqui, Igreja de São Francisco na Pampulha, uma obra que foi tombada pelo IPHAN como sendo patrimônio da humanidade e que estava pichada, enfim, que tinha sido depredada em algum momento aí, em 2016, parece. Então, existem sim desafios, né, amores, para que a gente consiga valorizar a nossa história nacional, para que a gente consiga trabalhar, assim, conhecer o nosso país e o nosso passado, né? E aí, eu deixei o passo a passo aqui para vocês seguirem, tá? A minha expectativa era que a gente falasse de tudo, né? Mas eu vou falar só rapidinho aqui dos repertórios possíveis para a gente poder utilizar. Gente, infelizmente não nos faltam exemplos concretos de descaso com a memória
nacional. Vou pedir para vocês pesquisarem os anos para ficar com um pouquinho mais de né, para a informação ficar mais embasada. Mas, ó, segura na cadeira aí para não cair. Aqui, de cabeça, tá? Que eu vou citar. Incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Se eu não estou enganada, São Paulo, por favor, eu vou até colocar um SP aqui, porque agora bateu a dúvida, mas tenho quase certeza que é Foi isso SP. mesmo, que até agora Não foi? reinaugurou, que aí o presidente de Portugal veio para cá e o Bolsonaro não recebeu ele. Eu fico assim. Eu fico até engasgada, dá um trem. Não recebeu uma coisa importante, deve para passar vergonha nos Estados Unidos. Porque eu nem comento essa vergonha. Isso é uma vergonha, um vexame nacional. Eu não aguento nem olhar. Nossa, se eu puder, gente, eu sou contra a agressão física, mas tem hora que eu fico ali. Eu também já teria. Sabe, tem hora que eu fico assim, ó. Enfim, olha o histórico do Brasil, Bela. Incêndio da Nacional Língua Portuguesa. É um projeto, né? Teve na UFMG também. Incêndio do museu, exatamente, o Museu de História. Ah, tem uma pauta muito legal agora também rolando, que é o Birajara. Boa! Que a Alemanha levou, porque antes não tinha lei, aí o Brasil falou, não, vocês levaram sem ninguém saber. Aí eles falaram, não, mas aí em 1970 assinaram o contrato lá, que agora tudo que foi pegado, agora a gente não precisa devolver por causa dessa lei aí com a ONU. Aí eles, não, mas tipo assim, eles não querem devolver, mas teve também na França, levaram fósseis contrabandeados para a França. Só que a França pegou os fósseis. E aí ficou anos e tal, só que a França eles falam que quando tem das duas partes uma boa vontade, é fácil de voltar. Os fósseis que foram contrabandeados voltaram para cá, da França. Mas da Alemanha eles não querem devolver o Birajara. E ele era o nosso único dinossauro com penas, que fala da evolução e tudo mais. Ele é muito importante nessa parte da pesquisa. Olha e ele tinha as penas já de coloridas, para chamar a atenção, igual a gente tem, os bichos têm hoje. Começou com ele. Então, por isso que ele é importante. Tem no Café da Manhã. Aquele podcast, eu escutei lá. Gente, esse café da manhã é maravilhoso, tá? Podcast Café da Manhã, Bela, depois você pega lá no grupo pra gente, essa lembrança aí, que eu achei maravilhosa. Sim, quando eu vou trabalhar, eu vou ouvindo dentro do ônibus. Aí, que eu saio às 6h30, aí eu vou ouvindo 6 horas, eles já lançam lá. Café da Manhã, que é da Folha. Da Folha de São Paulo. Eu gosto desse podcast também, já ouvi algumas vezes, mas eu confesso que eu parei, né? Então, assim, esse exemplo que a Bela traz, esses outros são exemplos crassos de uma negligência estatal. É um grande projeto, como a Bela disse, de desestruturação da memória nacional. Né? Então, esse pode ser considerado, esses exemplos concretos, desafios para que haja no Brasil uma devida valorização da matéria do nacional. Né? Amores, vou liberar aqui, vamos chamar o nosso querido Rafa, nosso mestre da história, mas só para falar rapidinho aqui, eu acho que esse tema dá para a gente sapecar tranquilamente uma expectativa versus realidade, tá? Achei que era sorvete, mas era feijão. A gente pode fazer um D1, endeusando a importância, tá? Da memória nacional. Vou até deixar uma frase aqui para vocês refletirem sobre ela. Eu posso estar falando bobagem, escrevendo errado também, mas eu vi na internet que essa frase foi atribuída a esse camarada aqui, olha. Um povo que não conhece a sua história está fadado, ou seja, está marcado, está condenado a repeti-la. Isso mostra o tanto que é importante a gente cuidar da nossa memória. Um povo que não conhece o seu passado, que não sabe, por exemplo, os horrores que se passaram em território nacional em função da ditadura militar, é um povo que corre o sério risco de ir para a rua pedir para esse momento voltar, como a gente já viu acontecer aqui. Né? Então dá para a gente pegar uma expectativa versus realidade, hein? A expectativa importante da memória nacional e a realidade, essa catástrofe que acontece no Brasil.
em relação a pouco cuidado de cuidar aí do nosso patrimônio, esse exemplo que a Bela trouxe, esse que eu trouxe também, tá bem? Eu vou interrompendo aqui. Aqui, tomara que vocês não fiquem chateados comigo, que essa aula aqui parece que eu peguei o cérebro de vocês e esfreguei no muro de chapisco, né? Eu acho que eu falei demais. Olha lá, sabe o nosso. Eu peguei o cérebro da galera, Rafa, e eu acho que eu esfreguei no chapisco, depois no cimento, mas é isso, assim, né? Boa noite, eu adorei essa ideia. Eu catei o cérebro da galera, esfreguei. Esfregando, assim, né? Fez arte abstrata, né? Arte abstrata. Eu fui de vários extremos, assim. Eu comecei com Paulo Freire, terminei com Identidade Nacional, mas está tudo interligado de Paulo alguma Freire é forma. identidade nacional. Pelo amor de Deus. O Paulo Freire é total. É até bonito uma coisa que eu estou lendo no livro aqui dele, um prefácio muito bonito que vai dizer dessa educação quase que como uma biografia, como uma autobiografia. A educação como um processo de conhecimento pessoal também, O né? Paulo Freire me ensinou sobre isso, assim. Eu nunca achei que educação fosse um ato de amor até Paulo Freire, Letícia, de verdade, assim. Eu fui ler Né? ele só quando eu fui fazer pedagogia. Assim, na Olha, faculdade, na licenciatura, a gente só... é importante e tal, todo mundo falava, só que a gente não lia. A não gente só lia. falava. Aí quando eu peguei, falei assim, gente, é isso, né? Educar é um ato de amor, sabe, assim, Exatamente. da gente se desprender e né, dos alunos também se desprenderem para aprender, porque, gente, ninguém aprende no ódio. Exatamente. É Pelo muito contrário, poderoso. né? Nossa, querida, aqui sempre um prazer. Ô, meus amores, um beijo enorme. Eu amo estar aqui. Fiquem com Deus, fiquem com o Rafa também. Beijo, sextou forte aqui agora, daqui a pouco pra vocês. Beijo, Boa até noite, mais. Boa noite. pessoal. Boa noite, queridos e queridas. Como é que vocês estão? Boa noite, Rafa. Bem, você? Tudo bem? Tudo bem. Amanda, não foi a Bela que deu uma aula do Birajara aí? Foi a Bela arrasa. Arrasou, não Você arrasou? também.